Nesse episódio recente do Carrefour, no Rio Grande do Sul, qual é a leitura que vocês fazem do que aconteceu e do que poderá acontecer daqui para frente com relação àquele episódio? O que eu quero colocar aqui no caso do Carrefour, independentemente da análise do fato, se foi, se não foi, se agrediu, se não agrediu e tudo mais, é que a gente vê constantes episódios de pessoas fazendo desaforo. De hoje, com as redes sociais, celular, isso é constantemente filmado. E o que você vê é que quando isso acontece com pessoas brancas, e eu não gosto muito de falar o termo pessoa branca, parece que eu estou agredindo, né? Então, quando não são pessoas negras, né, o que acontece ela está nervosa, está com problema, está com problema psiquiátrico. Não bate muito bem, né? Tentam conter, mas ninguém faz nada. Se ela dá chute, toda hora vocês podem pegar aí no Google e isso sempre acontece. Quando é o negro, a reação é sempre aquela que nós vimos. Não quero entrar na questão da desproporção, não vou entrar na questão jurídico-técnica do problema. Eu quero entrar na questão do por que a gente se sente autorizado a fazer isso, né? Por que os seguranças são sempre muito agressivos? Por que vários relatos de pessoas que são seguidas em loja, né? Pessoas que são seguidas em loja... Isso é uma manifestação de necropolítica? Pois é, pessoas que são... Por que você acha que volto a perguntar, que aquele guarda-chuva é um fuzil? Por que a gente acha que o dentista que estava voltando do aeroporto, onde tinha ido deixar a namorada, ele pode ser confundido com o ladrão e assassinado? Tá? Se vocês pegarem a reportagem, os PMs foram condenados e tudo mais, mas ele é assassinado e o argumento é confundimos com o ladrão, né? Por que isso acontece? E só acontece com pessoas negras. Quer dizer, só acontece, mas vamos botar assim, 90% preponderantemente com pessoas negras. Por que será que esse é o nosso papel e é assim que as pessoas conseguem nos enxergar? Eu tenho, só para colocar esse pequeno episódio que aconteceu comigo, eu, procurador, eu gosto sempre de colocar esses episódios, como eu falei, é um dentista, para desligar da questão social. É um dentista. E eu estou falando só um instantinho, Roberto. Só para eu contar esse episódio rápido. José Avelino Atala, meu irmão querido, então chefe de gabinete... Se recuperou agora da Covid. Isso, graças a Deus. É um belo irmão, mesmo que eu tenho no Ministério Público. Ele era chefe de gabinete do Pinheiro, na gestão do Pinheiro. E ele tinha carro oficial e me dava carona. Se ele estiver vendo isso, ele vai confirmar. Ele me dava carona. Nas 3 vezes que ele me deu carona, nós fomos parados na Blitz. E eu perguntei a ele, Atala, toda hora isso? Você vai voltar para casa e você para em Blitz? Ele, não, Ricardo, é só quando você está no carro. E eu parei, e aí, na 3ª vez, né, Débora, eu fui o negro insolente. Falei, o que está havendo? Não, são 3 pessoas dentro, 3 homens dentro de um Santana, a gente já acha que é suspeito. Aí eu perguntei para o Atala, quando você dá carona para outras pessoas, eles param? Não, não param. Então, esse é o retrato. Eu acho que isso explica o erro, isso explica o Carrefour, porque aquelas pessoas estão insolentes, elas estão fora do lugar delas. Então, eu acho que essa questão... Desculpa, Roberta, que queria falar, eu acabei não deixando aí. Não, eu só queria complementar mesmo, que o Márcio até comentou sobre esse conceito, né, de necropolítica, porque quando a gente vai, né, trabalhando por exemplos, né, e dando essas questões que as pessoas apontam como pontual, normalmente você vai vir um outro exemplo em que vai se apresentar uma vítima branca, né? Então vai falar assim, morreu uma pessoa negra, e vai vir assim, mas ninguém fala Aí apresenta uma vítima branca para dizer que, na verdade, há uma paridade, né? Que, na verdade, não há um racismo no Brasil. E quando a gente fala, né, na questão da necropolítica, desse discurso em que a pessoa... em que o Estado ele trabalha, na verdade, numa produção de morte, quando a gente analisa o Anuário de Segurança Pública,
que tem por base dados da saúde, que é o melhor dado do que diz respeito à morte, a gente verifica que 75% das pessoas, né, que morrem, e até aqui eu vi que tinha uma pergunta, até quando a gente esteve na pré-entrevista, né, eu falei que a cada 23 minutos um jovem negro morre, já houve uma atualização desse dado, agora são 21 minutos. E a cada 21 minutos morre um jovem negro, né? Então, o perfil dessa vítima, e eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem aí uma corrente... Né? Porque tem uma corrente, né, que vem trabalhando essa perspectiva de defesa da vítima, que é, sim, muito importante, né, tentando buscar esse equilíbrio no processo criminal, em que há uma preponderância de um olhar de garantias para o autor do fato, e agora está se buscando aí todo um discurso, todo um repertório para a proteção dessa vítima. A gente tem que pensar que, no Brasil, essa vítima, né, principal, primordial, é o homem negro. E aí, quando a gente vai olhar numa questão de gênero, vai ser a mulher negra. Então, assim, esses episódios, né, como foi colocado aqui, o episódio do Carrefour, ele é sintomático, né? É sintomático de todo um contexto, né, que tem e leva em consideração a questão racial, né, a questão da cor. Um outro exemplo que eu acho bem interessante também, porque a gente também vai ouvir como contraposição, mas a educação, porque eu acho que a gente aqui traz isso, né? Nós quatro somos resultado dessa educação de qualidade, da educação de qualidade pública, dando como resultado, né, pessoas que conseguem alçar economicamente, porque às vezes as pessoas falam dessa questão social, mas quando se metralha um carro, né, que foi o caso do Evandro, que ele está dentro de um carro, dirigindo, e leva 80 tiros, ninguém pediu, antes de atirar, a sua carteira de identidade, ou pegou a sua ficha, né, criminal, para saber se ele respondia a algum processo criminal, ou se ele tinha um diploma de nível superior. Apenas metralharam um carro, porque o que chega primeiro, o que é visível, é a nossa cor de pele. Então, quando hoje eu sou parada numa blitz, eu tenho medo sim, porque a estatística, ela confirma e reafirma de que eu estou em risco nessa situação, porque um latrocínio, ele, né, isso pela estatística, ele vai estar ali, são 3 vezes mais chances de eu ser morta por um policial do que eu ser morta por um bandido, infelizmente. O que mais assusta neste caso, do Carrefour, todo o fato, né, de abordagem à pessoa, ao ser humano, mas principalmente as declarações, né, emitidas pelo CO da Carrefour, né? Ele dá uma declaração informando que ele, na condição de homem branco, né, aculturado, tem a condição de compreender perfeitamente tudo o que aconteceu. É a declaração mais desumana que eu vi dos últimos anos. Ele não se coloca na situação de ser humano, de compreensão do que aconteceu, de compreensão da violência humana praticada. Então, não é à toa que aconteceu o que aconteceu. E ele acha isso tão natural que ele declara, que ele expõe isso como algo perfeitamente possível, justificável, compreensível, né? Ao tempo que recrimina, ele faz, né, esse adendo. Então, corroborando todos os apontamentos feitos pelos colegas, é justamente esse ar de incompreensão e perplexidade com a manifestação de um órgão, de uma instituição como o Carrefour. Doutor Márcio, sobre esse episódio, eu também gostaria de destacar que causa bastante preocupação, vamos utilizar essa expressão, a declaração das autoridades públicas brasileiras, principalmente no âmbito do governo federal, né, de que não há racismo. Eu penso que a gente, às vezes, tem dificuldade de olhar o mesmo fato sob diversos ângulos, né? Quando a gente olha para o evento que aconteceu, é inevitável dizer que aquele espancamento até a morte se deu porque a sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras, né? É o chamado racismo estrutural. Me parece que
eu tenho a impressão de que um branco, naquela condição, jamais seria espancado até a morte. Não. Talvez ele fosse vítima de alguma violência, mas daria ela não teria chegado àquele ponto. Iam segurá-lo com força, Exato. empurrá-lo, mas não ia passar disso. De fato. Agora, se a gente olha, esse olhar é do ponto de vista das relações que são travadas na sociedade. Se a gente olha do ângulo da aplicação da norma penal, aí a gente tem que ter outros elementos de prova que são mais exigentes, digamos assim, do que a nossa percepção geral. Né? Dizer que, e a delegada do caso fez essa observação, me pareceu bastante cuidadosa, inclusive. Ela diz, olha, estamos analisando, ainda não há depoimentos que caracterizem que o fato aconteceu em função de um comportamento racista. Me pareceu que ela estava fazendo uma análise cuidadosa sob a perspectiva da aplicação da norma penal, que é completamente diferente. Mas do ponto de vista das relações sociais travadas nesse país, me parece inquestionável que aquela violência foi determinada e chegou àquela proporção em função do racismo.